No vídeo de hoje eu vou falar com vocês algumas diferenças entre o fundo imobiliário e o FIINFRA, Fundo de Investimento em Infraestrutura. Esses dois ativos eles têm algumas similaridades. Por exemplo, ambos são negociados em bolsa com o final do Código de Negociação 11. Ambos têm, por prática, fazer distribuições mensais aos seus cotistas. Mas não são os mesmos ativos, não correm os mesmos riscos, não estão expostos aos mesmos setores. E nós vamos falar aqui sobre alguma diferença entre esses dois ativos. Eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI, e já quero te fazer dois convites antes de dar continuidade a esse vídeo. Primeiro convite para se inscrever aqui no canal. Aqui eu vou falar bastante sobre FIINFRA, FIAGRO e o mercado de capitais de modo geral. Meu objetivo é ser o mais didático possível e fazer com que você consiga ter o entendimento para tomar as suas melhores decisões de investimento de forma mais independente. Além disso, quero te fazer um outro convite para me seguir também no Instagram. Lá eu tenho um contato muito mais próximo de quem me segue, consigo responder as perguntas e tirar as dúvidas específicas de cada pessoa. Então, me siga por lá também. Bom, feito esses convites, vamos falar sobre a diferença entre o fundo imobiliário e o FIINFRA. Bom, o primeiro e o mais óbvio é no que cada um desses ativos estão expostos, aonde eles estão investindo. Fundo imobiliário, naturalmente, ele investe no segmento imobiliário. Isso é, shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, enfim, no segmento imobiliário. Podendo ser um investimento direto no imóvel, no equity, ou através de títulos de dívidas do setor imobiliário. Como um exemplo deles, e o mais comum que a gente consegue observar dentro dos fundos imobiliários, o CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Já o FIINFRA, ele vai investir no segmento, nos setores de infraestrutura. Isto é, setor de energia, seja geração, transmissão, distribuição ou comercialização. Setor de transporte, rodovias, aeroportos, portos, saneamento, tratamento de água, tratamento de esgoto, telecomunicações, internet, 5G, esses são os segmentos em que o FIINFRA vai estar investindo. O FIINFRA, ele vai estar investindo apenas no título de dívida, diferente do fundo imobiliário. Sempre vai estar investindo ali em debêntures de empresas de infraestruturas ou de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, de um projeto de infraestrutura. Então, essa é um pouco de ponta final. Falando sobre isso, uma outra diferença é que o fundo imobiliário ele é um ativo de renda variável, enquanto o FIINFRA ele é um ativo classificado de renda fixa. E aí você pode se perguntar, mas se está negociado em bolsa, como é um ativo de renda fixa? É apenas por classificação e até por isso, quando você olhar para o FIINFRA, ele vai estar sempre investindo em títulos de dívida do setor de infraestrutura, diferente do fundo imobiliário, que pode investir diretamente no imóvel ou em títulos de dívida. Por ser um ativo negociado em bolsa, ele vai ter o valor de mercado. Ele vai ter o valor da sua cota patrimonial, que é marcado a mercado diariamente, mas a cota vai ter o seu valor de mercado, ou seja, quanto que está sendo negociado dentro da bolsa, e isso vai estar variando. Não necessariamente o valor de mercado será o mesmo valor da cota patrimonial, assim como a gente também já vê dentro dos fundos imobiliários. Uma outra diferença entre fundo imobiliário e FIINFRA é a distribuição de rendimento. O fundo imobiliário precisa distribuir semestralmente 95% do seu lucro caixa aos seus cotistas. Apesar de, normalmente, o que a gente vê no mercado, ocorrer distribuições mensais. E aí, eventualmente, olhando para o fundo imobiliário, tá? Caso haja um valor que ficou acumulado nesse período de 6 meses, ele é distribuído porque o fundo imobiliário tem a obrigatoriedade de, no período semestral ali, distribuir pelo menos 95% do lucro caixa. Já o FIINFRA, ele não tem a obrigatoriedade de distribuir 95% no período de um semestre ou de um ano. E aqui existe algum medo por parte de alguns cotistas ou para você mesmo que está ouvindo agora e fala, mas não,
já invisto em FII Infra, recebo todos os meses, como que ele não tem obrigatoriedade? E aqui eu estou trazendo para você a diferença do que da lei que rege tanto um quanto o outro, tá? Tô falando de regulamentos. Agora, qual é a prática de mercado, tanto para fundo imobiliário quanto para o FII Infra? O FII Infra e o fundo imobiliário ele distribui renda mensal. O que eu quero dizer é que ele não tem a obrigatoriedade de fazê-lo. O que nós vemos também recentemente é que, apesar de não ter dentro do regulamento do FII Infra a obrigatoriedade de se comprometer em distribuir 95% do lucro num período de 6 meses ou de um ano, muitos FII Infras colocam isso dentro do próprio regulamento. Ou seja, apesar de não ter a obrigatoriedade, quando eles passam a pôr isso no regulamento, na política de distribuição, eles irão realizar. Mas é um ponto que você não deve se preocupar muito, porque no final do dia, a distribuição tanto de fundo imobiliário quanto do FII Infra é feita mensalmente. E por que é feita mensalmente? Porque o mercado é soberano, o mercado espera, quer isso. Se um FII Infra decide não pagar mensalmente, ele com certeza teria um impacto nas suas cotas, no seu número de cotistas e na sua liquidez. Ninguém quer isso. Assim como também aconteceria dentro de um fundo imobiliário se decidisse pagar somente semestral. Então, não se preocupe quanto a isso, observe, mas entenda, não há obrigatoriedade. Falando ainda sobre rendimento, o rendimento do fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda, o que é ótimo, que atrai muitos investidores. No FII Infra, esses rendimentos também são isentos de imposto de renda, e aqui existe uma similaridade entre um e outro. No FII Infra, você vai ouvir muitos falar sobre amortização. Então, toda distribuição feita dentro do FII Infra vai ser a amortização, porém não ser amortização de principal ou amortização de rendimento. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Foque em saber, a entender aqui a distribuição. Agora, quando falamos sobre ganho de capital, existe uma diferença entre fundo imobiliário e o FII Infra. O fundo imobiliário ele tem uma alíquota de 20% sobre o ganho de capital, enquanto o FII Infra ele também é isento de imposto de renda no ganho de capital. Ou seja, se você investiu R$100 na cota de um FII Infra e vendeu por 150, esse lucro que você teve de R$50 é isento de imposto de renda, o que não ocorre dentro de um fundo imobiliário. Dentro do fundo imobiliário, esses R$50 que você teve de lucro, de ganho de capital, você pagaria uma alíquota de 20% sobre esse ganho de capital, que acaba sendo uma grande vantagem e atraindo muitos investidores dos fundos imobiliários para o FII Infra. Lógico que existe um grande desafio, né? Porque algumas pessoas que já entendem ou conhecem o fundo imobiliário, nem todos conhecem o FII Infra. Às vezes rola aquele medo de saber qual é o ativo bom, qual é o ativo ruim, qual o preço pagar. E para isso, nós temos a nossa carteira recomendada na Ticker Research, onde a gente faz uma recomendação de compra e venda tanto para FII Infra, FII Agro e fundos imobiliários. Lá a gente vai te dar um relatório completo da análise daqueles investimentos, um acompanhamento sobre o que está acontecendo no mercado e se algumas coisas mudaram dentro da tese de investimento de um ativo ou outro, preço teto e também uma live exclusiva para os assinantes para tirar a sua dúvida. Se você quiser ser um assinante da Ticker, um assinante e ter a carteira recomendada tanto de FII Infra quanto de FII Agro, nesse ano de 2023, inclusive, as duas carteiras estão saindo pelo preço de uma. Vou deixar o link aqui na descrição, acessa lá e passe a ter acesso à carteira recomendada. O preço é super acessível, a carteira de FII Infra e FII Agro, lembrando que as duas carteiras estão saindo pelo preço de um só. Nesse ano de 2023, está apenas R$25. Vou deixar o link na descrição, só clicar e participar. E se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite para curtir agora. Essas foram algumas das diferenças e similaridades entre fundos imobiliários e FII Infra. Se você já investe em fundo imobiliário, certamente vai ter uma atração por investir em FII Infra também, uma vez que tem características similares, é um ativo de renda, tem esse benefício da isenção de imposto de renda. Então, mais uma vez, se você ainda não é um inscrito, se inscreva aqui porque eu vou falar cada vez mais
sobre o FII Infra aqui no nosso canal. Bom, espero que esse conteúdo tenha ficado claro, tenha sido fácil de entender. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, coloca aqui no comentário. Até a próxima. Tchau, tchau.